Ser uma pessoa sociável, quando você é tímido ou introvertido, não é uma coisa muito fácil, não é verdade? Com o tempo, o seu círculo de amizades pode ir encolhendo até que você comece a ver a necessidade de mudar de ares ou de tratar esse problema da timidez, que atinge a muitas pessoas. Fazer novas amizades pode ser para alguns um esforço muito grande. Você se considera uma pessoa tímida? É uma pergunta. Outra pergunta: você acha que a timidez pode atrapalhar a pessoa em algum momento da vida, em alguma circunstância? Você tem algum caso para contar em relação a isso? Eu gostaria de ouvir de você a sua opinião a respeito desse assunto. Eu quero falar sobre 4 maneiras de vencer a timidez. A psicologia define a timidez como uma característica da personalidade. E isso implica que é uma tendência inerente à nossa maneira de ser e agir. Ou seja, ela está ligada diretamente a nós. Os traços da personalidade podem ser moldados e adaptados ao ambiente. Só que é pouco provável que uma pessoa introvertida se torne, de repente, uma pessoa extrovertida, que comece a falar, a se relacionar bastante e ser altamente sociável. Isso é muito difícil. Na verdade, a pessoa vai vencendo a sua timidez aos poucos e se adaptando ao contexto em que ela está inserida. Eu, particularmente, já fui uma pessoa muito tímida. Tímida, assim, de querer se esconder para não ter que cumprimentar ninguém. E quando eu olho para a trajetória da minha vida, eu sei que a timidez me impediu de conquistar muitas coisas. Muitas portas não se abriram para mim em momentos em que eu estava precisando por causa da minha falta de desenvoltura, da minha coragem em me dirigir a alguma pessoa, em falar aquilo que deveria ter sido dito, e tudo isso por causa da timidez. Hoje eu venci esse estado de timidez, graças a Deus. Por isso eu sei exatamente o que um tímido sofre. Na verdade, ser tímido não é uma coisa teoricamente ruim, mas pode gerar dificuldades de adaptação e de relacionamento, se você não trabalha com habilidades sociais. Dessa forma, você pode se esforçar para se adaptar melhor e levar uma vida longe do medo da interação social. Eu acho que todos nós, em algum momento, passamos por um período de timidez, de acordo com a circunstância. Só que tem pessoas que vivem num estado de timidez. E é uma timidez paralisante, que muitas vezes as deixa sem ação. E como vencer, então, essa timidez? Eu não quero falar aqui de dicas que sejam assim clichês. Por exemplo, busque segurança, seja você mesmo. Isso talvez não acrescente muito àquele que é tímido. Na verdade, você que é tímido e está me ouvindo, já deve até ter tentado isso e talvez não tenha dado muito certo. Porque não é mágica, é ação. Só que você pode perguntar: por que, afinal de contas, é tão importante eu conhecer pessoas e manter contato com elas? Porque a timidez nos impede de fazer isso. A resposta é simples. Nós somos seres humanos e todo ser humano é um animal social. Ser social tem as suas vantagens e benefícios, não somente para o humor ou para o lado emocional, mas também para o funcionamento básico do corpo e da mente. Outra coisa que é relevante em relação a esse assunto é que quantidade não significa qualidade. Talvez você tenha poucos amigos, mas você não se sinta uma pessoa sozinha.
Então, não se trata de uma questão de quantos amigos você tem ou quantos amigos você terá se você deixar a timidez, mas sim como você se sente com as pessoas ao seu redor. E para isso, eu quero te dar 4 dicas para você vencer a timidez. A primeira delas é a seguinte: trabalhe a sua mente. Saiba que os seus pensamentos negativos podem ser um grande obstáculo para você. Todo o medo, toda a timidez, todo o nervosismo, ele se espelha da forma como você enxerga e percebe o mundo. O medo da rejeição ou de parecer ridículo pode paralisar uma pessoa, ou pode inundar a mente dela com vários pensamentos negativos, fazendo com que ela tenha medo de se arriscar. Em outras palavras, os seus pensamentos negativos precisam estar alinhados com a sua assertividade. Ou seja, com a habilidade que você terá de expor e defender um posicionamento de uma forma clara, tranquila, objetiva e sem gerar conflitos. A pessoa assertiva é mais autoconfiante e não tem nenhuma dificuldade de expressar a sua opinião. Então, o primeiro exercício, o primeiro ponto para você vencer a timidez é fazer um exercício de autoconhecimento para identificar o que você deve melhorar e quais são as suas melhores ferramentas. Porque tem assuntos que você não domina, mas tem assuntos que você domina mais do que as pessoas. E mesmo aqueles assuntos que você não domina, você pode participar de uma conversa a respeito deles de uma forma tranquila, mostrando que você tem interesse em aprender. Conhecer as suas próprias fraquezas não te torna mais vulnerável, pelo contrário, graças a esse exercício, você pode saber exatamente quais atitudes você terá de mudar para superar a sua timidez. A segunda dica que eu quero deixar: deixe o seu corpo falar por você. O nosso corpo emite sinais claros do nosso comportamento. Esses sinais podem transmitir 2 tipos de mensagens: que você é simpático ou que você não é simpático. E de acordo com a psicologia, quem demonstra simpatia, mesmo no primeiro contato, convida as pessoas a se aproximarem dela, assim como o contrário. Então, um conselho prático aqui e simples: sorria de verdade. Olhe para as pessoas nos olhos. Ao cumprimentar alguém, seja verdadeiro. Pegue na mão da pessoa, diga bom dia, boa tarde, boa noite. Seja gentil, seja educado e seja também um bom ouvinte. A terceira coisa para você vencer a timidez: treine em casa. Olha que legal essa aqui. Pratique suas habilidades de comunicação na frente de um espelho para ajudá-lo a vencer a timidez. No caso de ser obrigatório fazer uma apresentação em público, por exemplo, sente, relaxe alguns minutos antes e visualize a multidão e a sua fala antes de estar em público. Confie nas suas habilidades para se comunicar, pois a autoestima é o primeiro passo para lutar contra o medo e vencer a timidez. E a quarta dica é a seguinte: arrisque. Isso mesmo, arrisque. Depois de praticar e reforçar a sua autoestima, admita a sua personalidade, perceba o indivíduo singular que você é, não queira ser outra pessoa, admita a sua timidez e trabalhe com essas habilidades de comunicação através dela. Pratique sempre a comunicação, a expressão assertiva, na forma de se expressar, de defender as suas emoções sem medo, com calma, sem agressão. Saiba elogiar e saiba aceitar elogios. E por último, tente iniciar uma nova amizade. Perceba que a introversão
pode levar você ao isolamento e, por sua vez, provocar ainda mais timidez. A timidez não pode se tornar uma bola de neve na sua vida. Tome seu tempo e observe as pequenas conquistas que você conseguiu ao longo do caminho. O medo de falar em público pode ser produzido por uma baixa autoestima, pode ser por uma ansiedade, pode ser fruto de uma fobia social, de uma depressão ou também de uma extrema timidez. Algumas pessoas têm mais dificuldade e barreiras mentais para falar ou se relacionar com os outros, mas isso não as torna piores. A timidez é um traço de personalidade que muitas vezes é acompanhado pelo medo e pela insegurança. E assim, pelo fato de custar a estabelecer laços sociais ou de dificilmente falar em público, a timidez pode se tornar um problema que deve ser resolvido imediatamente para que ele não se agrave. Uma vez, quando eu fui fazer a minha primeira palestra, eu estava muito nervoso, porque eu não sabia como seria a reação das pessoas. E aí, um amigo me deu uma palavra que foi muito importante para mim e eu quero compartilhar com você hoje. Ele disse assim: olha, se essa oportunidade foi dada a você de falar sobre esse tema para esse grupo de pessoas, não existe ninguém na face da terra que esteja melhor preparado do que você para esse momento. No meio desse grupo de pessoas, você estudou o assunto, você domina o assunto, você sabe o que vai dizer, então tenha coragem, vai dar tudo certo. Eu fechei os olhos e fui, e foi maravilhoso. As pessoas amaram as minhas colocações e a partir dali eu iniciei a minha carreira como pastor, professor, palestrante, escritor, mas eu tive que vencer a timidez. E eu espero que essa reflexão ajude você também a vencê-la. Eu peço que você comente aqui se você tem essa dificuldade, qual é a sua maior dificuldade, a que você atribui essa dificuldade, porque talvez tenha uma raiz lá na sua infância. Eu gostaria de saber também a sua opinião. Existe uma força dentro de nós, só que nós nos esquecemos dela frequentemente e com isso acabamos ficando paralisados, sem conseguirmos sair de determinadas situações em nossa vida. Mas hoje eu quero refletir sobre essa vontade de mudança que tanto arde em nosso peito, dia após dia, semana após semana. Essa sensação de que, de alguma forma, nós iremos conseguir viver de outro jeito, com outros hábitos, pensar de outra forma e falar de outra forma, vivendo uma completa mudança, para melhor, é claro. Situações extremas exigem medidas extremas. E eu e você sabemos que algumas coisas já não podem mais continuar como estão. Algumas coisas precisam urgentemente de um ponto final. Recentemente eu percebi que eu estava comendo muito mal. Eu estava comprando muita comida por aplicativos e comendo muitas coisas processadas. E consequentemente eu percebi que o meu ânimo e a minha concentração estavam completamente deteriorados. E eu não conseguia sequer escrever uma reflexão como esta que você está ouvindo nesse momento. Até que por perceber tudo isso e sentir o desejo de mudar essa situação, eu decidi que iria começar a tentar melhorar a minha alimentação. Iria dedicar mais tempo para me alimentar melhor. E com isso eu acabei melhorando o meu foco e a minha disposição. Ou seja, uma atitude de mudança em relação a algo que eu sabia que precisava ser mudado. Acabou provocando uma melhora
em diversas áreas da minha vida. E isso ainda está me motivando a buscar mais e mais mudanças na minha vida. Então é como se uma coisa levasse a outra. E é como se eu tivesse entrado num ciclo onde a tendência é só melhorar. Eu não sei em qual área da sua vida você tem percebido que precisa de uma mudança, de um renovo, mas você sabe mais do que ninguém que existem situações, comportamentos, atitudes e conversas que precisam de um ponto final. Caso contrário, você não verá mudança na sua vida. E ao invés de entrar num ciclo de mudanças e de melhorias, você continuará no ciclo da estagnação, da falta de motivação e da ansiedade por sentir que nada está melhorando. Mas o problema em colocar pontos finais nas coisas é a disposição de sair da nossa zona de conforto. Pois, por exemplo, para eu me alimentar melhor, eu tive que ir até o mercado, comprar legumes, selecionar uma carne ou um peixe, uma fonte de carboidrato. Depois eu tive que cozinhar tudo isso e ainda lavar a louça. Seria muito mais cômodo simplesmente pedir uma comida num fast food através de um aplicativo. Eu nem teria que lavar louça nenhuma, mas isso iria me manter num estado ruim em que eu me encontrava. Pontos finais dão trabalho. Encerrar ciclos viciosos exigem paciência, força, persistência e dedicação. Mas acredite, fazer isso vale muito a pena, pois toda mudança que provocamos na nossa vida nos conduz a uma nova fase, a uma nova mentalidade e uma nova vida. Ninguém poderá finalizar por você aquilo que precisa ser finalizado na sua vida. E você precisará se levantar sob seus próprios pés e tomar uma atitude diante de tudo aquilo que tem te prejudicado. Às vezes, precisamos nos forçar a tomar certas atitudes. Precisamos dizer para nós mesmos: basta, isso já foi longe demais, chega disso. Como eu havia dito antes, eu não sei o que precisa ser finalizado em sua vida, mas faça um favor a você mesmo. Corte de vez o mal pela raiz. Pois quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido você irá provocar uma nova fase na sua vida, com possibilidades que talvez você nunca nem imaginou, por conta do ciclo vicioso em que você se encontrava, aquele que só te levava para baixo. Tudo que vale a pena na vida leva tempo. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, a qualidade dos nossos relacionamentos e a nossa capacitação profissional e intelectual, tudo isso exige tempo e dedicação. Mas no fim das contas, vale muito a pena. Você precisa ser o seu maior motivador. E você precisa ser quem mais se preocupa em dar um fim naquilo que te prejudica e te paralisa. Pois somente você conseguirá usar essa força que tem aí dentro, aquela que eu disse lá no começo dessa reflexão, para dar a volta por cima e finalmente começar a viver de um novo jeito. Você que ouviu até aqui essa reflexão, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: chega disso. E ao escrever isso, que você pense exatamente naquilo que precisa ser finalizado ou resolvido na sua vida. Deixe também sugestões de reflexões que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Um descanso para a sua mente. A maioria de nós, por motivos diferentes, tem uma rotina agitada, cheia de tarefas, horários,
e metas a serem cumpridas. E nós vamos vivendo dentro disso sem nos darmos conta de que precisamos de pausas, de descanso e de reflexão. Existe uma cultura que tem incentivado a exaustão, alegando que isso é sinal de que você está progredindo, crescendo e evoluindo. Mas esse discurso é nocivo. Algumas pessoas que pregam esse estilo de vida acordam pela manhã com um café preparado por alguém, com alguém cuidando de seus filhos, enquanto ela trabalha em seu aparelho de última geração numa casa com ar-condicionado. É muito simples entender que o mesmo estilo de vida não se aplica a outra pessoa que tiver que pegar 2 ônibus logo cedo pela manhã para trabalhar. E veja bem, eu não estou tirando a credibilidade desse tipo de discurso, mas apenas dizendo que ele se destina a um determinado tipo de pessoas, e não a todas. Precisamos buscar motivação, mas também temos que ser realistas. Caso contrário, a motivação vira um fardo. Você se conhece, você sabe o seu limite, e você precisa entender que está tudo bem ter limites e aprender a respeitá-los. Você não é uma máquina e não precisa tentar ser. Você pode querer trabalhar por 8 horas sem interrupção para fazer o máximo de coisas possíveis? Sim. Você conseguirá? Não. Seu corpo tem necessidades básicas. Você tem fome, sede, vontade de ir ao banheiro, e a sua mente tem necessidades. E uma das principais, e que muitas vezes nós nos negamos a nos conceder, é o descanso. Pausas são necessárias. Precisamos de momentos de lazer, de momentos onde não estamos necessariamente aprendendo algo, ganhando dinheiro ou executando qualquer tipo de tarefa. Seja para conversar com a pessoa que amamos, seja para assistir a um bom filme, ler um bom livro, sair para caminhar ou visitar amigos queridos, precisamos tirar alguns momentos para relaxarmos, sem nos sentirmos culpados por isso e sem ter aquela sensação de que não somos merecedores desse descanso. Isso não significa estar parado sem progredir, pois descansar também é caminhar e evoluir. O seu passado te trouxe até aqui. Existem pessoas que precisam fazer as pazes com o seu passado para poderem recomeçar as suas vidas. E se você é uma dessas pessoas, escreva aqui o seguinte comentário: eu quero recomeçar. E ouça essa mensagem até o final, pois eu vou te dar dicas de como abandonar as coisas do passado e seguir em direção ao futuro. Existem algumas experiências que nós de fato não precisaríamos ter vivido, pois em casos de abuso, violência e outras coisas relacionadas a isso, infelizmente nada se aproveita. E nesse caso não há lições para aprendermos, pois quando passamos por isso, somos apenas vítimas de alguém perverso. Mas tirando essas situações terríveis que nenhum ser humano deveria viver, existem aquelas inevitáveis pelas quais todos nós passamos. Quando falhamos em um exame para tirar a carteira, quando somos demitidos daquele emprego que era tão importante para nós, quando terminamos aquele namoro que parecia que ia dar em casamento, ou até quando nos despedimos de algumas amizades que parece que iam durar para sempre. São coisas que aconteceram no nosso passado e às vezes nós preferimos esquecê-las, pois lembrar delas nos causa muita dor e ansiedade. O poeta Alfred Tennyson uma vez disse assim:
sou parte de tudo que conheci. E isso é muito verdadeiro. Por bem ou por mal, as experiências que tivemos, mesmo aquelas que queremos a todo custo esquecer, nos tornaram quem nós somos hoje. É engraçado pensar que, sem alguns tropeços do passado, eu e você não estaríamos aqui hoje. Talvez não saberíamos hoje o que sabemos. Até mesmo os erros que nós cometemos no passado, as palavras duras que dirigimos às pessoas que mais amamos, todo choro, todo riso, toda vitória e toda derrota, tudo isso nos trouxe até aqui. Talvez, ao olhar para a sua vida, você perceba que não está onde gostaria de estar. Mas de alguma forma, se você olhar para trás, você vai perceber o caminho que você trilhou até hoje. E você saberá que não está mais onde costumava estar. Por mais doloroso que tenha sido o passado, ele te ajudou a amadurecer, a crescer e a ter uma visão mais ampla dos seus problemas e da sua vida. Muitas vezes não conseguimos perceber esse crescimento, pois olhamos para trás e queremos fantasiar como a nossa vida teria sido sem algumas coisas, ao invés de encararmos a nossa realidade e pensarmos da seguinte maneira: mesmo com tudo o que se passou, o que eu posso fazer daqui para frente em minha vida? Por isso, é necessário fazermos terapia, buscarmos atender melhor aos anseios da nossa mente, pois às vezes voltamos no passado sob uma perspectiva muito ferida, ao invés de usarmos a compreensão e a sensibilidade para entendermos que, em nossa vida, não aconteceu somente aquilo que queríamos. Porém, de um jeito estranho, confuso e maravilhoso, tudo o que passamos nos transformou, nos tornou quem somos hoje e ainda nos deu a oportunidade de sermos quem quisermos ser daqui para frente. Não olhe para o seu passado com olhos de rancor, mas sim com olhos de compaixão, para que o seu futuro seja baseado no que você fizer daqui em diante, e não baseado somente naquilo que aconteceu com você lá atrás. Aprendendo a dizer não. Nos dias de hoje, nós estamos tão acostumados a falar e a fazer algumas coisas apenas para agradar as pessoas, que muitas vezes nós não percebemos o quanto isso é prejudicial para nós mesmos. Dizer a palavra não, ou não quero, não gosto, não vou fazer, ou coisas desse tipo, muitas vezes é visto como um ato egoísta, só que está muito longe disso. Aprender a dizer não é ser verdadeiro, é não se obrigar a fazer aquilo que você não quer, o que não te deixa feliz, somente para ter a aprovação das pessoas ou somente por causa do medo de magoá-las. Algumas pessoas também têm muita dificuldade em dizer não porque querem ser agradáveis, boazinhas, ou porque querem mostrar que sabem fazer tudo ou que podem fazer tudo. Muitas vezes, as pessoas que dizem sim, sempre de uma forma constante, são inseguras, são medrosas. E eu admito, não é nada fácil dizer não. É muito difícil você dizer não para alguém. Ainda mais se nós temos essa necessidade de sermos aceitos pelas pessoas, esse medo de sermos julgados ou cancelados por alguém. Quando aprendemos a dizer não, nós estamos dando mais tempo para nós mesmos, nós estamos nos respeitando e nós estamos muitas vezes nos liberando
de possíveis chateações ou problemas que nós poderemos enfrentar. Falar essa pequena palavra pode ser algo libertador, pode nos deixar mais leves e felizes. Porém, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso sem sentir culpa. Na maioria das vezes, dizer sim é muito mais fácil que dizer não. Nosso tempo é muito precioso e muito limitado. Então pense em quanto tempo pode ser desperdiçado se você continuar dizendo sim para tudo. Quantas coisas que você não quer fazer, mas faz, que estão ocupando grande parte do seu dia, do seu final de semana. Se for somar tudo isso e analisar por um longo período, quanto tempo da sua vida tem sido jogado fora apenas porque você se recusa a dizer não? Dizer essas 3 letrinhas é uma questão de hábito. Comece colocando metas diárias. Você precisa dizer não para tudo aquilo que está fora do seu objetivo e tudo aquilo que pode fazer com que você perca o foco. O exercício de dizer não começa com você dizendo não para si mesmo, para suas vontades, dizendo não para alguns hábitos que te prejudicam. A verdade é que, antes de dizer sim ou de dizer não, pense, reflita, filtre na sua mente sobre essa decisão. Nós não podemos generalizar. Muitas vezes haverá momentos em que você terá que fazer coisas das quais você não gosta, ou que não estejam de acordo com os seus objetivos, mas que fazem parte da sua obrigação. Porém, quando tiver a oportunidade e a opção de dizer não, diga sem medo. Eu termino com uma citação de um autor chamado Gabriel Goff, que diz assim: precisa conseguir falar não para a agenda das outras pessoas e focar na sua agenda. Não para todas as distrações que vão acontecer ao seu redor. E automaticamente falar sim para os seus maiores objetivos. Sempre vão surgir propostas, vontades, oportunidades, mas não dá para a gente querer abraçar o mundo, infelizmente. Por isso, não adianta você embarcar em toda a oportunidade que aparecer. Você tem sempre que pensar se isso afeta a sua meta maior, se vale a pena dividir o seu foco e a sua energia com outra coisa. As coisas vão ficar bem e você vai conseguir vencer, pois por mais difícil que seja acreditar nisso, você está no lugar certo, na hora certa. Eu peço que você repita comigo a seguinte frase: vai ficar tudo bem. E não apenas acreditando nisso ou dizendo isso de uma forma cega, apenas por acreditar, mas sabendo que você dará o seu melhor para fazer as coisas funcionarem e mudarem daqui para frente. Você está aqui, você está vivo, você está respirando, você tem caminhado bem. Existem pessoas que te amam e que sentem orgulho de você. Eu quero que você comece essa reflexão entendendo tudo isso. Uma das virtudes mais difíceis de serem desenvolvidas é a paciência, pois ela exige que lutemos contra algo que está praticamente enraizado em nossa vida, que é a ansiedade. Ter paciência exige um esforço muito grande, um esforço progressivo e diário. E na maioria das vezes, não estamos dispostos a entender um simples fato que é: nós temos o nosso próprio tempo. Ouvimos pessoas dizendo coisas do tipo: eu aprendi a falar inglês com poucos meses de aula. Ou,
Eu tinha traumas para falar em público e com apenas algumas aulas de um determinado curso, eu superei todos eles. Ou até mesmo, estou há apenas 2 semanas na academia e já sinto a minha autoestima e a minha confiança 100% restauradas. Olhamos para essas pessoas, para essas afirmações e pensamos o quão incapazes nós somos ou o quão preguiçosos somos e às vezes até mesmo o quão inferiores a essas pessoas nós somos. E esse tipo de pensamento não nos leva a lugar nenhum, pois olhar para alguém com olhos de admiração e tentar usar aquela pessoa como inspiração é uma coisa. Agora, olhar para si e se inferiorizar ao olhar para alguém com olhos de comparação é outra totalmente diferente. Precisamos sim nos esforçar, tentar dar o nosso melhor e buscar sempre evoluir. Mesmo que de vez em quando tenhamos deslizes, fiquemos tristes e desmotivados novamente, mas também precisamos entender que temos o nosso próprio tempo, assim como os outros têm o tempo deles. Não adianta querer dar os nossos passos no ritmo das outras pessoas, pois cada um de nós tem o seu próprio ritmo e o seu próprio jeito de lidar com as coisas. Uns se recuperam facilmente das coisas que os feriram. Outros precisam de mais tempo, talvez até de semanas, meses ou anos, para superarem coisas que, para alguns, podem soar até como pequenas. Entenda que você é um indivíduo, você é único, com experiências únicas, com um contexto de vida único. E se você tiver irmãos, perceberá que, mesmo morando dentro da mesma casa, mesmo criado sob o mesmo teto por anos e vivendo as mesmas situações, a percepção de cada um dos irmãos a respeito do que aconteceu é totalmente diferente. E às vezes até parece que vocês cresceram em realidades completamente diferentes uns dos outros. Por isso, não tente exigir de si mais do que você consegue. E pelo contrário, comece a se dar mais crédito por estar conseguindo fazer coisas que antes pareciam impossíveis, mesmo que para os outros elas sejam comuns e fáceis. Respeitar e compreender o seu próprio tempo é fundamental para o seu crescimento e para a sua saúde mental, pois isso evita uma sobrecarga em seus ombros e te permite viver o atual momento sem se cobrar tanto, sem se sentir deslocado e inadequado o tempo inteiro. Com o passar do tempo, no seu ritmo, você vai conseguindo lidar melhor com aquelas questões que antes eram muito difíceis para você. E com o passar dos anos, você vai ficando cada vez melhor na habilidade de se adaptar, seja a uma nova fase da sua vida, a um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova rotina ou uma nova mentalidade. No seu tempo, dia após dia, um passo de cada vez e uma profunda respirada de cada vez, você vai percebendo as coisas ao seu redor se ajeitando e você conseguirá ser alguém mais tranquilo e mais seguro de si mesmo. O meu desafio para você nesse dia é o de se olhar com mais carinho e não ser tão crítico consigo mesmo o tempo todo. Você tem sim muitos pontos negativos e tem muito o que melhorar ainda, mas com olhos de amor, se enxergue também naquilo que você tem melhorado, naquilo que você tem conseguido levar adiante na vida, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a ansiedade e com todo o cansaço físico e mental que você se encontra. Quando nos tratamos com mais carinho, vamos dando a nós mesmos mais oportunidades de sermos cada vez melhores, cada vez mais felizes e cada vez mais tranquilos. Então,
Não se negue esse direito e comece hoje mesmo a entender e respeitar o seu próprio tempo. Diga adeus e siga em frente. Em meio a tanta correria, tanta informação e a tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que nos cercam, é muito fácil nos sentirmos perdidos, distantes de nós mesmos, a ponto de nem conseguirmos nos reconhecer direito mais. Mas existe um jeito de voltarmos a nos conectar com a gente mesmo. E existe uma forma de firmarmos os nossos passos, para não nos perdermos mais. Algumas pessoas têm mais facilidade em superar situações difíceis e o final das coisas. Você provavelmente conhece alguém que é assim, que é uma pessoa bem resolvida, desprendida de tudo aquilo que é ruim e que consegue seguir a vida mesmo passando por situações difíceis. Pessoas que conseguem se recuperar rapidamente das coisas e seguirem em frente podem nos inspirar ou podem nos causar um sentimento ruim, que no caso é a inveja, pois infelizmente, muitas vezes eu e você não conseguimos agir assim e superar as coisas rapidamente, e muito menos conseguimos seguir em frente com a nossa vida. Passamos mais tempo estagnados e sofrendo pelas coisas ruins que nos acontecem do que superando, tirando lições de todos os momentos da nossa vida, inclusive dos momentos ruins, e seguindo em frente. Mas existe uma forma de nós nos tornarmos cada vez mais como esse tipo de pessoas que tanto admiramos. E é a seguinte: praticando o pensamento menos acelerado e mais focado no presente. Essa dificuldade de nos curarmos de algo que nos magoou vem do fato de ficarmos presos naquilo que aconteceu lá atrás e de pensarmos em como essa mágoa irá nos afetar no futuro, ou seja, por causa do que passou e do que ainda nem aconteceu, eu e você não conseguimos aproveitar o presente e não conseguimos nos conectar com ele. Precisamos parar, respirar e olhar para a nossa vida atual, para os problemas que nos cercam hoje, agora, mas também para as alegrias que estão presentes em nossa vida também. E eu estou falando de todo tipo de alegria, desde um dinheiro que você conseguiu juntar, até aquela sensação boa que você tem ao sentir um cheiro de café sendo coado na hora. Você que está ouvindo essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva uma declaração aqui nos comentários. Diga assim: eu vou conseguir. Se você sabe que aí dentro de você existe uma força de vontade que irá fazer você seguir em frente, custe o que custar, escreva isso: eu vou conseguir. Existe uma forma de dizermos adeus para o que nos magoou no passado e conseguirmos seguir em frente. E a única maneira de fazermos isso é dizendo olá para aquilo que está bem diante de nós, para aquilo que está na nossa vida, aqui e agora. Você pode levar um tempo para se recuperar de coisas que te magoaram. Está tudo bem, mas que o tempo de recuperação seja algo natural e não uma coisa que você simplesmente aceita e diz: eu não me recupero rápido e pronto, eu não consigo, sem ao menos tentar se recuperar. Tem coisas que serão mais complexas mesmo, infelizmente. Algumas coisas levam muito tempo, muita energia e disposição, mas nem todas são assim. E quando começarmos a nos recuperar,
o mais rápido possível dessas pequenas mágoas, mais fácil irá se tornar a recuperação das grandes mágoas, dos grandes traumas que surgirem em nossa vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. É por isso que você está tão ansioso. Vivemos em tempos em que a ansiedade tem se tornado um estilo de vida da maioria das pessoas. E, infelizmente, alguns nem conseguem imaginar como seria a sua vida sem a ansiedade. E alguns nem sequer acham que seja possível viver essa sensação o tempo todo. Mas acredite, existem formas, sim, de lidarmos melhor com a ansiedade. E existem maneiras de não deixarmos que ela tome conta de nós por completo. E é essa uma das razões desse canal existir, para que em sua vida cotidiana você tenha mais serenidade, mais foco e mais sabedoria. Existem diversos motivos pelos quais eu e você nos encontramos tão ansiosos nos últimos tempos. E hoje eu quero conversar com você sobre alguns deles, para ver se juntos podemos entender melhor como evitar esses motivos, ou ao menos diminuir ao máximo a influência deles sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde mental. O primeiro motivo que tem nos causado ansiedade é o medo do futuro. Principalmente nessa época onde uma decisão muito séria será tomada em relação ao futuro governo do nosso país, muitas pessoas se encontram muito ansiosas, aflitas e com uma disposição maior a se irritarem, seja por causa de discussões no dia a dia ou por conta daquilo que elas veem em suas redes sociais. Por isso, é necessário que, mesmo estando atualizado sobre tudo o que tem acontecido em nosso país e tudo o que vai acontecer, precisamos tirar um tempo e nos desconectarmos do nosso celular, respirar e fazer algo que não envolva essa pequena tela que ocupa a maior parte do nosso dia. Há quanto tempo você não lê um livro? E não ler para ter que postar aquilo que está lendo, apenas ler algo que te agrade e que faz a sua mente ficar mais ativa, de uma forma mais saudável e menos ansiosa. Há quanto tempo você não passa um tempo de qualidade com as pessoas que você ama? Apenas ficando conectado com aquele momento, sem olhar no celular o tempo todo, ou sem ficar pensando em todas as tarefas que você deixou sem fazer. Estar atualizado sobre tudo o que acontece o tempo todo pode parecer bom, mas causa um estresse gigantesco em sua mente, porque você não é uma máquina. Outro motivo que tem deixado muitas pessoas ansiosas é a comparação entre estilos de vida, que também é potencializada pelas redes sociais. Ao ligarmos o nosso celular logo pela manhã, já somos bombardeados por muitas informações. E uma das que mais vemos são conteúdos mostrando o lifestyle, como eles gostam de chamar, das pessoas. E não há problema algum nisso, mas o problema está em você se comparar com essas pessoas e criar na sua mente a ideia de que você é menos esforçado ou menos capacitado do que elas. Nem sempre a falta de ânimo que você sente é preguiça, e às vezes é de fato a falta de alguma vitamina no seu corpo. Talvez por você estar há muito tempo sem tomar um sol,
sem fazer uma caminhada, mesmo que breve, ao ar livre, ou até mesmo por você passar horas e horas em seu celular, cansando a sua mente, mas nunca cansando o seu corpo. Às vezes você está se comparando com pessoas que vivem em função de terem um corpo perfeito, por exemplo. Mas esse é o trabalho delas. E elas sempre tiveram condições de comer as melhores coisas, as refeições mais luxuosas, que inclusive nem foram elas quem prepararam, para deixar esse hábito de tentar ter o mesmo lifestyle ou estilo de vida de pessoas que vivem a vida completamente fora da sua realidade. Procure por conteúdos que se encaixem melhor na sua vida, na sua rotina, em sua realidade. E se você não encontrar muitos, olhe em volta, respire fundo, seja honesto com você mesmo e com a sua realidade e comece a dar alguns passos com aquilo que você tem de possibilidades perto de você. Faça uma limonada com os limões que você tem, mas sem esperar que ela tenha o mesmo gosto da limonada que o outro fez com os limões que ele tinha. Você entende? Existem outros motivos que podem estar te deixando ansioso. Eu citei apenas 2. Mas veja, eles são simples, mas quando vistos de fora, quando analisados de forma mais atenciosa, eles nem parecem ser tão grandes assim, e nem tão impossíveis de serem alcançados. É claro que não é um caminho simples, pois na prática é sempre muito difícil lutarmos contra aquilo que nos aflige, e é sempre mais complexo lidar com questões relacionadas à mente. Mas eu tenho certeza de que você também se lembrou e refletiu sobre mais algumas coisas que têm te deixado ansioso. E esse é o caminho para começarmos a lidar melhor com a ansiedade: a compreensão. A compreensão não resolve todos os nossos problemas, mas ela nos incentiva a caminharmos em direção a uma nova mentalidade, que com o tempo pode ir nos ajudando cada vez mais a sermos menos ansiosos, a termos uma mente mais focada e mais tranquila. Comente aqui: eu vou conseguir. Escreva isso aqui nos comentários, como uma forma de afirmar que a partir de hoje você irá perceber melhor todas aquelas coisas que têm te afetado. E a partir dessa percepção, a partir dessa compreensão, você irá começar a tentar lidar melhor com tudo isso. Muitas vezes nos sentimos para baixo, como se a vida estivesse muito parada e como se não sentíssemos um crescimento pessoal em nós. Mas existe algo que podemos fazer, que vai nos ajudar a viver experiências novas e a conhecermos uma versão de nós mesmos que muitas vezes nós até sabemos que existe, mas que deixamos adormecida. Há poucos dias atrás, navegando pelas redes sociais, eu me deparei com um vídeo muito interessante, onde a atriz Drew Barrymore aparecia muito radiante e alegre, muito conectada com o momento. Estava chovendo e no vídeo ela disse algo mais ou menos assim: se você estiver em algum lugar e começar a chover, saia e dance na chuva. Não perca a oportunidade. A forma como ela disse essas palavras me atingiu profundamente, porque eu pensei: quantas oportunidades eu tenho deixado passar? O vídeo me fez refletir sobre um dia em que eu estava no interior com a minha família, estávamos todos numa piscina, era um momento de lazer, um lugar incrível, rodeado de muito verde, e de repente começou a chover. Porém, nós permanecemos na piscina.
As crianças começaram a gritar de alegria, os adultos começaram a se sentir como as crianças também, e de repente todos estavam se divertindo. Mas ao lembrar disso nesse momento, eu me peguei com o seguinte questionamento: não era perigoso estarmos ali nadando enquanto estava chovendo? E se um raio caísse em nós? E eu cheguei a uma conclusão. O que nos faz perder as oportunidades de vivermos esses pequenos momentos de pura alegria e renovo é o medo. O medo não é o contrário de coragem, assim como o ódio não é o contrário de amor. O medo é o contrário do amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós perdemos a oportunidade de vivermos esses momentos de puro amor e alegria, muitas vezes por causa do medo. Todos os dias temos diversas pequenas oportunidades de exalarmos alegria e amor. Temos a oportunidade de elogiar alguém sem motivo nenhum ou sem interesse algum. Temos a oportunidade de sermos mais gentis com uma pessoa e tornar o dia dela melhor, sem ganhar nada em troca. Perdemos a oportunidade de colocarmos a nossa música favorita no volume máximo e dançarmos em nosso quarto sozinhos, ou até mesmo, para aqueles que são casados, assim como eu, muitas vezes perdemos a oportunidade de colocarmos aquela música que nos remete ao início do nosso romance e tirarmos a pessoa amada para dançar. Pequenas oportunidades são perdidas pelo medo. Medo do que vai dar errado, medo do que vai sair do nosso controle, ou até medo do que vão pensar de nós. Nesses próximos dias, esteja atento a todas as boas possibilidades que poderão surgir em seu caminho. Silencie o medo e não perca mais nenhuma oportunidade. A vida tem alguns momentos em que tudo fica muito agitado, principalmente nessa época do ano, em que o final dele vai se aproximando. Uma nostalgia estranha invade a nossa mente, uma angústia sobre as coisas que foram ficando pendentes também, e uma sensação de que tudo só vai piorar daqui para frente. E eu sei, você tem tentado dar o seu melhor e tem tentado se manter de pé, mesmo com tudo isso que tanto te aflige e que te atrapalha. Mas infelizmente, todos nós estamos a passar por momentos como esse, que nos desanimam de uma forma muito intensa e causam sobre nós um peso enorme. E momentos assim, onde tudo o que está errado parece ficar muito evidente do que as outras coisas, o que você precisa fazer é parar, respirar e olhar em volta para aquilo que está dando certo. Olhe para as pequenas coisas que você tem conseguido fazer, mesmo aquelas que você tem que fazer, como trabalhar, se alimentar, cuidar da sua casa, manter contato, mesmo que pouco, com seus amigos e com a sua família. Todas essas coisas que nós fazemos todos os dias e as consideramos como mais do que nossa obrigação, muitas vezes não são, sabia? Na realidade, estamos exercendo um grande esforço para realizá-las. E não reconhecer isso faz com que achemos que estamos vivendo uma vida sem rumo, sem um propósito e sem sentido. As nossas realizações não precisam estar somente nas grandes coisas, pois tem dias que até respirar se torna uma tarefa difícil. Se o que você conseguiu fazer hoje foi trabalhar, lavar as vasilhas que estavam na pia
e ler 2 páginas daquele livro que você está tentando terminar faz tempo. Não se julgue e não fique pensando coisas negativas sobre você mesmo. Pelo contrário, celebre essas coisas que ninguém celebraria com você por pensarem: isso não é nada, eu faço isso todos os dias. Mas todo mundo é diferente. Existem coisas que para os outros são fáceis de serem executadas, mas para você não. Para você exige tempo, dedicação, concentração, paciência, e está tudo bem. Você não precisa ser igual a todo mundo e não precisa nem tentar ser. No seu passo, no seu ritmo, no seu dia a dia e na sua progressão como pessoa, as coisas vão caminhando, as coisas vão se ajeitando e você vai conseguindo dar conta de mais coisas a cada dia que passa. Vai ficar tudo bem. Não porque tudo vai ser perfeito daqui para frente, mas sim porque você entenderá que nem tudo precisa estar perfeito para você se sentir bem. E nem só de grandes feitos vive uma pessoa. Se aprendermos a celebrar as pequenas coisas, nos sentiremos cada vez mais motivados a tentarmos coisas novas, coisas maiores, e nos tornaremos as pessoas que sabemos que somos, mas que somos impedidos de ser por causa de toda essa nossa cobrança interna. Eu sempre falo nas nossas reflexões que algumas coisas dão trabalho, elas levam tempo e exigem paciência. E adquirir essa consciência de que você está no caminho certo e está conseguindo se sair bem é uma dessas coisas que exigem do nosso tempo. Você precisa constantemente parar e pensar com calma para poder enxergar aquilo que está dando certo na sua vida. Caso contrário, esses momentos de completo desespero, onde você se sente perdido, serão sempre muito recorrentes. Vá com calma, respire fundo, sinta seus pés a cada passo e perceba que, mesmo com tantos problemas, mesmo com tanta dificuldade, com alguns traumas que ainda estão em sua mente, com toda a ansiedade que ainda te sufoca, mesmo em meio a tudo isso, olhe só para você, indo contra tudo o que seria esperado de você por pessoas que não querem o seu bem. Você está caminhando para frente, então tudo vai ficar bem, porque progressivamente você está ficando cada vez melhor e está se percebendo e percebendo as suas pequenas conquistas cada vez mais. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.